Olá, meus amigos, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Para quem está chegando agora, eu me chamo Lívia e esse é o meu canal Mundo de Livícia. E hoje estamos completando 10 meses de América, né? Você que está chegando agora, eu me mudei do Brasil para cá, para Michigan, e hoje está fazendo 10 meses. Estão completando 10 meses. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido aqui nesses 10 meses, quais são algumas impressões que eu tenho e realmente assim, o que mudou em relação a quando eu cheguei, quais foram os meus aprendizados. Em primeiro lugar, quem me conhece bem sabe que a minha mudança não foi fácil, o meu processo de mudança não foi fácil. Não falando apenas de vir para cá, mas da adaptação, né? Eu sou uma pessoa muito enraizada, então isso faz com que esse processo de uma nova vida se torne algo mais difícil. Mas graças a Deus que vem me fortalecendo, que vem me ajudando, né? Hoje já tem sido bem mais fácil. Ainda não me sinto, vamos dizer, parte desse país, até mesmo por estar muito recente. Mas esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Aqui, eu primeiro vou falar meu visto. O meu visto, ele é o visto F2. Nós estamos aqui legalmente, né, pelo período de 4 até 7 anos, se a gente precisar de estender o visto, né, de permanência. Mas o visto F2, que é o meu, por acompanhar o meu esposo, que é o F1, ele é um visto que não me permite trabalhar. Então esse já é o primeiro ponto quando eu me refiro a não me considerar parte, né? Porque eu não trabalho. E quem me conhece sabe que eu sou muito ativa, gosto muito de estar relacionada com pessoas, de estar envolvida em um meio para me sentir fazer parte, né? Enfim. Então, esse é um ponto muito complicado para mim aqui, porque eu não tenho o número seguro social que eles chamam aqui, que é como se fosse o nosso CPF no Brasil. Então, qualquer vaga de emprego que eu quiser aplicar aqui em Michigan, eles vão me pedir o meu seguro social, o meu número, lá no formulário de preencher a vaga. E eu não tenho este número, porque eu não tenho Social Security Number. Então, isso para mim é algo assim muito complicado, porque eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar sobre cidades santuários. As cidades santuários, elas são as cidades onde eles recebem estrangeiros e não, vamos dizer, fazem vista grossa se está legal ou ilegal, não importa. Uma das mais famosas cidades santuários aqui dos Estados Unidos é a região da Califórnia. Cidade não, estado. É a região da Califórnia. E é o caso que o Trump faz birra, né? Que ele não gosta, né, de saber que tem pessoas que, na concepção dele, estão tomando as vagas de emprego que seriam de americanos. É complicado, né? E Michigan, de fato, não é uma cidade santuário, mas não é mesmo. Tanto que eu conversei com a minha professora de inglês, ela sempre me dá muitas informações a respeito aqui dos Estados Unidos, né? Que ela é americana, ela é daqui, então ela consegue me esclarecer muitas dúvidas minhas. E eu conversei também com a mãe da amiga da Ana Flor também, que é americana. E ela falou o seguinte: eu não conheço pessoas estrangeiras que estão ilegais que consigam um emprego aqui. A não ser que seja na região metropolitana ali para Detroit, mas assim, muito, muito, muito raro. Então, é uma situação bem complicada para mim. Eu não posso trabalhar, e mesmo se eu pudesse trabalhar aqui, seria ilegal, e empregos ilegais aqui na região que eu moro, eles praticamente não existem. Tanto que nesses 10 meses aqui eu não conheci absolutamente nenhuma pessoa que trabalha e que esteja ilegal. Não conheci.
Então esse é um ponto bem difícil para mim. Uma outra questão um pouco complicada é a questão de serviços. Vamos para um outro ponto. Quais foram as minhas impressões de serviços aqui? Serviços eu digo o quê? Manicure, pedicure, cabeleireiro, uma ajuda, né, de uma empregada doméstica, diarista, babá, serviços de manutenção de casa, essas coisas. São extremamente caras, são caríssimas mesmo. Então, banho de cachorro, tosa de cachorro. Então, em 10 meses aqui, eu nunca fui ao salão de beleza e também nunca contratei ninguém para limpar minha casa, banhei as minhas cachorras e tosei todas as vezes. Isso porque, na minha visão, eu acho extremamente caro. Ok, as pessoas aqui trabalham e recebem em dólar, né? Mas mesmo assim, até as pessoas que são daqui acham esse tipo de serviço caro. Porque você pagar, por exemplo, $40 para fazer um pé e mão, é muito dinheiro, $40. Eu não estou nem convertendo em reais. $40 para fazer um pé e mão é mais do que R$40 para nós fazermos, né? Quando a gente está no Brasil, a gente paga em torno de R$35, R$40 para fazer pé e mão. 30, depende de lugar para lugar, né? Mas $40, tem lugares que chega a 55, 49, mas um próximo aqui eu vi a $40. É salgado. Banho e tosa por $49 também, $55 para cada animalzinho é o valor que eles costumam cobrar aqui também. Então, assim, acho absurdamente caro. E aconteceu uma coisa interessante quando nós nos mudamos para cá. Nós compramos os nossos móveis, foram em 2 lojas, né? Uma delas foi o IKEA. E os móveis do IKEA, eles chegam aqui, vem tudo desmontado, né? E aí eram muitas caixas, porque eram muitos móveis. E aí o Thiago, quando foi fazer quando ele foi montar a casa, né? Ele viu aquele tanto de móveis para montar e aí ele falou, vamos ver se a gente não descobre um marceneiro para montar. Nós procuramos marceneiro para montar esses móveis e nós não encontramos. Então foi um outro tipo de serviço que a gente sentiu muita falta e tivemos que entrar em ação. Montamos a casa inteira na mão, sozinhos, sem a ajuda de um profissional, olhando o manual. Demoramos quase um mês para montar tudo, porque na verdade umas 3 semanas, que é bem cansativo, as mãos doíam, enfim. Então foi uma outra coisa que a gente sentiu muita falta aqui. Cabelo, né? Cabelo eu ainda não, também na minha região aqui, eu ainda não utilizei esse tipo de serviço. E até um ponto legal que eu queria dar de dica para quem pensa de mudar do Brasil. Porque quem mora aqui sabe, a gente tem aquele apego ainda à nossa cabeleireira do Brasil, aos procedimentos do Brasil. Tem cabeleireiros brasileiros por aqui, na minha região não tem. Eu pelo menos também ainda não conheci. Mas para a região de Detroit eu sei que lá tem muitos brasileiros. Então, uma dica que eu dou para quem pensa de mudar do Brasil é fazer alguns procedimentos que você consiga aguentar ficar sem eles durante um tempo. Por exemplo, depilação a laser. Depilação a laser, ela vai te ajudar a não precisar de ficar fazendo depilação aqui. Como é o meu caso, eu fiz depilação a laser em Brasília e aqui eu não preciso fazer esse tipo de serviço. Então eu não procuro esse tipo de serviço e o que eu preciso resolver eu consigo fazer de uma forma bem simplificada. Outra coisa é a sobrancelha. Eu tenho micropigmentação na sobrancelha. Então a minha sobrancelha ela tá sempre arrumadinha. O que sai de excesso fora da micropigmentação eu consigo organizar, consigo limpar e aparar o fio quando vai ficando maior. Então isso também foi uma outra coisa que facilitou a minha vida. Manicure e pedicure, eu já fiz até um vídeo sobre uma maquininha que eu comprei, né, de fazer unhas em gel. É uma outra coisa que eu tenho aprendido, cada vez está ficando melhor.
que é eu mesma fazer as minhas unhas. E assim a gente vai se virando. O cabelo eu ainda não arrisquei a cortar, mas já até comprei a tesoura e não sei ainda se vou ter coragem de cortar sozinha. Mas já cortei cabelo do Pedro todas as vezes aqui, foi eu que cortei. E porque eu comprei a maquininha e assim a gente vai se virando. Então essa foi uma outra impressão que eu tive com a minha mudança para cá. É caro esse tipo de serviço, custa caro. Todas as pessoas que eu conversei, principalmente quem é americano, fala, é caro mesmo. Agora falando sobre supermercado. Qual foi a minha impressão em relação a supermercado? Supermercado aqui, de um modo geral, o preço é tranquilo. Porém, frutas e carnes são caros. Carne, principalmente carne vermelha. Carne vermelha aqui, uma bandejinha, esses dias eu até mandei uma foto para minha mãe, uma bandejinha de carne moída. Eram em torno de uns 3,5 kg. Era uma bandeja grande de carne moída por $36. Então, $36 é muita coisa para você comprar carne moída. Existem alguns tipos de carne aqui, porque o corte aqui é bem diferente, eu ainda não consegui aprender. Eles não esmiuçam a carne em várias partes igual a gente aí no Brasil, né? Igual no Brasil. Eles simplificam mais. Às vezes o mesmo corte no Brasil, aqui engloba em 3 partes. Então simplifica bem mais aqui. Mas assim, carne aqui é muito caro. Eu conversei, né, com essa minha professora americana, ela falou, a gente não come carne todos os dias, porque além de caro, para a nossa saúde não faz bem. Então a gente reveza com frango, com sopa e com ovos. Então é bem salgadinho o preço de carne aqui, viu? Não é todo dia, não é todo mundo que come carne todos os dias. Frutas também é caro, porque a minha região é uma região muito fria. Então, frutas, principalmente as frutas tropicais, elas são exportadas, elas na verdade são importadas. Elas vêm de países como, por exemplo, Guatemala, México, Peru, tem frutas do Brasil também, que é até engraçado, essas frutas que vêm do Brasil, falam que vêm as melhores, né? O que tem de melhor no Brasil, eles exportam. Mas a minha experiência com as frutas que a gente tem comprado do Brasil não foram muito boas. As mangas, elas chegam aqui lindas por fora e estragadas por dentro. Eu já comprei manga mais de 4, 5 vezes e essas mangas, elas estão perfeitas por fora. E por dentro elas estão verdes ou elas estão tipo que foi congelado e descongelou e ficaram roxas. Então minha experiência não foi boa. Eu compro muita fruta tropical por causa do Pedro. O Pedro, ele tem alergia e essas frutas que são mais típicas daqui, que o preço já se torna um pouco mais barato, né? Que são essas berries em geral, blueberry, raspberry, strawberries, ela já tem um preço melhor, mas o Pedro já não curte, né? Não gosta. Mas já as outras coisas têm sido bem tranquilas, assim, arroz, feijão, macarrão, e sempre me perguntam se eu encontro tudo. Eu encontro praticamente tudo. Aqui na minha cidade, eu encontro praticamente tudo, mas eu não encontro tudo. Então, quando eu quero, por exemplo, massa de fazer cuscuz, fazer tapioca, eu só consigo encontrar lá para a região de Detroit, que lá tem um market internacional. E aí a gente, quando vai para lá, para a igreja de brasileiros que tem lá, a gente aproveita e faz uma compra. Tem Guaraná Antártica para lá, tem açaí, tem pão de queijo, tudo isso do Brasil, com as marcas brasileiras mesmo. Biscoitinho Mabel, que o Pedro adora, também encontro para lá. Mas de um modo geral, assim, o grosso mesmo eu encontro aqui nos supermercados daqui da nossa região mesmo. Uma outra coisa legal que o Thiago até sempre ri de mim, porque assim, quando nós vínhamos para cá para passear, era aquela coisa, comprava até dizer chega, comprava. E eu lembro que quando eu fui fazer o enxoval da Ana Flor, a gente fez o enxoval dela em Nova York. Eu lembro que a gente foi numa
naquele outlet que tem lá perto. E aí eu comprei um carrinho de bebê. Naquela época, nós pagamos 598 dólares no carrinho e no bebê conforto. E eu me lembro que eu conversei com uma brasileira, que por sinal era lá do Maranhão. Ai, foi muito engraçado, esse Maranhão tá no mundo inteiro. Ela falou assim, nossa, eu fico impressionada como que brasileiro e mexicano gasta aqui e compra coisa cara. Jamais a gente compraria um carrinho de 590 dólares. Essa menina estava falando, as pessoas aqui elas não gastam muito com coisas extremamente caras. Tá cheio de criança brincando ali do outro lado. E realmente hoje, eu morando aqui, eu nunca compraria um carrinho de 590 dólares. Eu não compraria mesmo. Porque 590 dólares aqui dá para fazer muita coisa. Dá para comprar muita coisa. Então, quando a gente mora no Brasil e vem a passeio, a gente esbanja muito. Mas depois que a gente passa a viver aqui, a gente consegue dar valor ao dinheiro de uma forma diferente. A gente valoriza muito mais o dinheiro. Porque tem coisas que realmente são desnecessárias. E eu tenho gostado muito da nova pessoa que eu me tornei, porque eu sempre fui uma pessoa consumista, eu sempre gostei de coisa boa, de coisa cara. E essa foi uma outra impressão que eu queria compartilhar com vocês de transformação, né? Que eu não tenho vergonha alguma de dizer. Eu hoje adoro, amo, eu me acho a mais inteligente do mundo quando eu compro coisas usadas. Porque as coisas usadas aqui, elas não são igual no Brasil, que a gente vai nas lojas de usado e tá aquele objeto lá, muitas vezes, que a pessoa vendeu ou doou sujo, rasgado, quebrado. Aqui não, aqui é em estado de novo. Só que o preço é extremamente diferente. Comprar coisas usadas aqui é sustentável. Eu super me orgulho. O Thiago fala, olha, isso eu gostei em você. Você mudou, assim, drasticamente. Então, esse período da quarentena, por exemplo, eu esperei... eu podia comprar online, o que eu estava precisando, mas eu fiquei esperando a loja de coisas usadas, que eu gosto de comprar, abrir para eu comprar o que eu estava precisando. Eu estava precisando de forma de fazer bolo, de fazer pão. Desses que a gente tá fazendo, pão caseiro. Eu falei, eu não vou comprar na loja, porque eu vi no mercado, tava em torno de 9, 12, 17 dólares, dependia, né, da qualidade. Eu falei, eu não vou comprar, vou esperar abrir, se eu não encontrar lá, eu compro nova. Gente, eu encontrei usada por $1,09. $1 e uns quebradinhos, né, 1,09. Foi esse o valor que eu comprei duas. Então, eu anoto o que eu preciso, que aí eu tô sempre indo lá e eles falam que se eu precisar também eu posso ligar para saber se tem. Ventilador. Eu também tava precisando de ventilador, que aqui esquentou demais. E o ar-condicionado da casa não tá dando conta. Falei, não vou comprar novo. Comprei por $4,09. Eles gostam de pôr esse 0,9. Então, assim, eu tenho aprendido, foi uma outra impressão que eu tenho. Você vir pra cá para passear é uma coisa, quando você mora é totalmente diferente, totalmente diferente. Falando sobre moradia, eu no Brasil eu tinha ajudante, né? A gente tinha nossos ajudantes maravilhosos. Tia Jana, um beijo para você, sua linda. E a tia Irene, beijo para você também, tia Irene. Saudade de vocês, viu? E aqui eu não tenho ninguém para me ajudar. No início foi mega difícil. Eu pensava que as minhas pernas iam ficar mole, que eu ia cair no chão de tão cansada que eu estava, sem exagero algum. Até mesmo que a minha casa ela tem 2 pavimentos, então eu tinha que... Tudo que eu tinha que precisava, eu subia ou descia, subia ou descia. Então eu terminava o dia com as minhas pernas meio amolecidas e eu não sabia o que era. Tipo aquela sensação de academia, sabe? E aí depois eu percebi, é o vai e vem, em pé, arrumando casa, subindo escada. Então, hoje, 10 meses após, eu consegui, estou sobrevivendo. Tem dias que é mais difícil, mas a minha impressão casa americana, ela é muito funcional. Então, a casa dos vizinhos aqui, por exemplo, as garagens, eles não colocam os carros para dentro, porque a maioria das garagens estão entulhadas, cheio de coisas que eles vão precisar no decorrer do ano, nas estações.
ou é cortador de grama, ou aspirador de calçada, né, para poder limpar as folhas do outono, as folhas das gramas que cortam. Ou é o aparelhinho para remover o gelo, aquele monte de pá, de rastelo. Gente, eles têm tudo dentro da casa, dentro da garagem. Então, eles fazem tudo, entendeu? Porque que é muito mais fácil eles fazerem. Eles compram, eles têm um objeto, ao invés de contratar um profissional para fazer esse serviço. Eles mesmos fazem. Eles lavam o carro. Eu fico vendo aqui o meu vizinho do lado, ele tem tudo. Ele tem a máquina de cortar grama, ou de aspirar a grama, e de fazer a borda da grama no meio fio, para ficar bem certinho. Então, assim, eu fico vendo, eu falo, por isso que eles não tem o ajudante, né? Então, eu falando da minha casa, eu hoje faço tudo. Então hoje eu tenho aquele robô de passar, né, o iRobot, de passar pela casa. Eu tenho um aspirador de pó também. O banheiro aqui, ele é lavado de uma forma totalmente diferente do Brasil. No banheiro a gente não joga aquele monte de água. Hoje tá uma movimentação só aqui na rua. E eu tô gravando aqui pra vocês, dentro da minha vida, da minha realidade. Então, assim, o banheiro aqui a gente limpa de uma forma diferente, não tem aquela jogação de água. É tipo uma limpada de banheiro de avião. Então, gente, é tudo muito mais prático. E hoje eu falo pro Thiago, hoje se eu pudesse contratar uma empregada, eu não contrataria. A gente sente falta mais mesmo de uma pessoa para ficar com as crianças na hora que a gente precisa sair, só nós dois. Ou então, mais uma pessoa de confiança, né? Ou então para cozinhar, porque cozinha é todo dia, né? Ninguém merece. Só que contratar uma pessoa para trabalhar aqui só para cozinhar, além de caro, não faz sentido, porque a pessoa não vai fazer a nossa comida brasileira, né? A não ser que seja uma brasileira, coisa que é mais difícil. Então a brasileira aqui sou eu mesma. E para finalizar esse vídeo, falando das impressões que eu tive aqui, dentro desses 10 meses, eu não poderia deixar de falar sobre a língua, né? Eita, essa é a parte mais difícil. Aqui no meu estado, praticamente não tem estrangeiro. Tem estrangeiro, como todos os Estados Unidos tem. Tem tanto estrangeiro como, por exemplo, na região da Califórnia, na região da Flórida. Então, aqui é o inglês mesmo. Não tem esse negócio de você se sair com o espanhol. É o inglês mesmo. Eu vim pra cá com o inglês intermediário, né? Estudava no Brasil, tinha parado, já tinha 4 anos, mas não praticava meu inglês lá. Então, a gente fica muito travado. E hoje, o meu inglês, vamos dizer, ele melhorou no sentido de eu conseguir ter mais coragem de falar, né? Porque eu tinha muita vergonha. A gente sempre fica mais inibido, né? Assim, mais sem gracinha de falar quando tem outros brasileiros por perto, né? Porque a gente fica com aquela sensação meio assim de estar sendo observada. E isso eu já até ouvi numa pregação da doutora Rosana Alves, ela falando sobre isso. E é exatamente isso que eu sinto. Quando a gente está no meio de americanos ou de outros estrangeiros, a gente não tem vergonha de falar. Agora, quando tem outros brasileiros por perto, a gente fica bem mais travadinho, com aquela sensação de estar sendo notada. Ai, a pronúncia dela tá errada. Mas é bobeira nossa, a gente sabe que né? Mas é um sentimento que a gente com certeza gera. Mas eu faço todas as minhas coisas, eu me viro, porque Thiago estuda o dia inteiro, eu faço as coisas sozinha. Tem horas que é mais difícil, mas eu vou levando. Eu sou, vamos dizer assim, corajosa, né? E é isso. São muitas coisas, o vídeo fica mega longo, né? Mas eu quero ir compartilhando. Quando fizer 1 ano, eu quero fazer um outro vídeo parecido com esse, dando mais um pouco de abordagens de um modo geral. Então é isso. Se você tá com esse sonho de vir morar nos Estados Unidos ou mudar do Brasil para algum outro país, se programe ou se organize, pense em todos os pontos, porque não é uma mudança fácil. O Brasil é um país com muita comodidade. Só de você estar na sua língua, no seu país, onde você tem direito à voz e a voto, é totalmente diferente do que você viver num lugar onde você é estrangeiro e você vai ter que conquistar o seu espaço do zero.
Mas se é um sonho, corra atrás e torço para que seja uma bênção e que você seja muito feliz. Então é isso o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de ouvir um pouco da minha experiência, da nossa experiência aqui. E curta este vídeo se você gostou e compartilhe. Um beijo e até o próximo vídeo aqui do meu canal Mundo de Libicha.